potinho de água. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, a todos que estão aí, Deus abençoe a vida de vocês. Quero aqui fazer menção mais uma vez da palavra de Deus, dividir com vocês aí algumas coisas aí que Deus pôs no meu coração. Eu fico feliz aí por a cada dia Deus ter me guiado, estar me guiando, me abençoando, me orientando, né? E eu quero falar aqui um pouquinho dos ensinos do Senhor Jesus para as nossas vidas. Eu quero estar lendo aqui com os irmãos, dividindo aqui, o Evangelho de Mateus, que se encontra no capítulo 9. Eu quero ler ali o verso 24 em diante do capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual se escreveu ali Mateus. Disse Jesus: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Amém? Eu estava lendo essa passagem, meditando sobre esse acontecimento e algumas coisas aí veio ao meu coração através dessa palavra, coisas aí que Deus ministrou na minha vida. Todo dia Ele tem ministrado, né, meus irmãos? Mas eu gosto de dividir com vocês, porque se serve para a minha vida, de alguma forma servirá na sua vida. Embora esse evangelho, né, ele não tenha a sua cronologia, né, dos acontecimentos, né, de como foram, né? Ninguém pode definir que a cronologia veio dessa mesma maneira, mas são ensinos de pessoas que viveram diretamente com Jesus, então colocaram de uma forma a qual eles, creio que os que escreveram o Evangelho sentiram da parte do Espírito Santo e creram que era a melhor forma de colocar, porque tinha algo a nos ensinar. Então, do capítulo 9, a gente vai ver alguns assuntos sendo tratados, né? A cura do paralítico, né? Pela fé, né? Que as pessoas ali, os seus amigos, os amigos, né? Trouxeram o paralítico, né? E Jesus dá uma grande lição ali, né? Depois a gente vê Jesus também ensinando e mostrando ali a falta de fé das pessoas, né? Para com quem era Jesus. Nós vamos ler isso aqui também. A gente vê o chamado de Mateus, isso é uma coisa muito interessante nesse momento aqui. Depois a gente vê Jesus sendo interrogado sobre o jejum, é muito interessante. E depois o poder de Jesus sobre a doença, né? E da morte, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Por que eu estou resumindo isso aqui? Para que você entenda que esses assuntos eles estão ligados, né? E os assuntos do capítulo 9 vai se tratar de fé, de chamado, né? E de situações para que a gente não venha corromper a nossa fé ou desviar da nossa fé, né? E isso é muito importante, porque muitas das pessoas, né, deixam de ter uma fé firme em Cristo Jesus, porque durante a sua caminhada elas dão atenção a determinadas coisas e situações que podem, né, fazer com que a pessoa perca a sua confiança
e a sua concentração, o seu raciocínio, a sua firmeza em Cristo Jesus. A ideia de ter fé em Cristo Jesus não significa somente crer que Ele existiu ou crer que Ele é Jesus, mas é crer no seu poder, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o Senhor e Salvador, crer que Ele é o próprio Deus encarnado, crer em todas essas coisas e crer nos seus ensinos e praticá-los, né? E determinadas coisas este capítulo ele nos ensina, né? E eu quero aqui dividir com vocês. Então a primeira coisa que eu quero ler aqui, como eu disse, vai dizer aqui ó, no primeiro versículo: entrando Jesus num barco, atravessou ao mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei, né, disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil fazer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? Mas para vocês, saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Este é o primeiro assunto que se trata aqui neste capítulo 9, né? Coisas interessantes aqui, meus irmãos. Jesus volta para uma cidade. Quando diz a sua cidade, é para dar ênfase que Jesus voltou para um lugar onde ele era conhecido como Jesus, né? Que Jesus? O Todo-Poderoso? Não. O filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, o Zé Ninguém, né? Jesus volta, né, para sua cidade, que a Bíblia relata que na sua cidade ele fez poucos milagres. Por quê? Porque as pessoas não viam Jesus como deveriam ver. Então a ação do poder de Jesus na vida daquelas pessoas, muitas das coisas, né, não aconteciam. Por quê? Porque as pessoas viam Jesus como homem, viam Jesus como profeta, via Jesus como homem, como eu li aqui, né? Li aqui para os irmãos ouvirem aqui, né? Diz assim, ó: a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade para homens. Então o que aconteceu aqui? As pessoas viram Jesus fazer um milagre, mas ficaram glorificando a Deus por falar: nossa, né? Olha, que Deus deu autoridade a homens. Então eles não conheciam verdadeiramente quem é Jesus. O primeiro ensino que a gente tem aqui nessa noite é que muitos de nós, né, eu até postei isso no Face, muitos de nós falamos muitas vezes o nome de Jesus, invocamos o nome de Jesus. Muitas pessoas, né, independente da sua vertente religiosa, diz crer em Jesus, né, de uma certa forma, mas muitas das vezes realmente não entende quem é Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, né? A ideia, quando ele diz aqui o Filho do Homem, o que ele quer dizer? O próprio Filho de Deus, aquele que não foi gerado por homem, aquele que não veio pela maneira tradicional, né, de um homem e uma mulher se relacionar, mas veio diretamente dos céus, né? Deus, através do seu poder, colocou no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? A palavra Jesus, meus amigos, significa Salvador, né? Cristo, o escolhido. Então seria o escolhido para nos salvar. O próprio Filho de Deus. Quando ele diz o Filho do Homem, né? Está dizendo assim, aquele que foi criado diretamente por Deus, né? No sentido de não que Jesus foi criado por Deus, né? Porque ele é o próprio Deus. Mas no sentido de que, assim como Adão foi o primeiro ali a ser criado, né? Diretamente com a intervenção de Deus, vamos dizer assim, os outros vieram por intermédio do pecado, né, da relação, assim também
é o Filho do Homem, né? Ele é gerado, né? No sentido de que Deus sai da sua glória, né? E se torna homem. Então é a própria essência, direto, né? É isso que ele está dizendo. Tem um contato direto com o Supremo, né? Porque é o próprio Deus. Então, quando ele diz o Filho do Homem, ele está dizendo assim: eu sou o Filho que não foi gerado de forma humana. Eu sou o Filho que veio à Terra, mas sou o próprio Deus. E isso trazia escândalo, né? Para aquela época e para os fariseus. Porque eles acreditavam que Deus não poderia ser homem, né? No sentido de que o homem é falho, o homem é pecador, o homem não teria poder igual a Deus, né? E a gente vê que quando Jesus vence a morte, né? Através da sua morte pela cruz e a ressurreição, ele mostra que ele é o próprio Deus, né? Porque ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte, não pecou, era puro, né? Mas largou o seu lugar ali de destaque como Deus e se fez homem. Como Deus fez isso? Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, né? Tirando que Deus não pode voltar a sua palavra, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Como assim, Stênio? Deus, ele não pode voltar a sua palavra. Então Deus não pode ser tentado, ele não pode tentar ninguém, porque Deus, ele é justiça e é amor, né? Então ele não pode tentar ninguém. Em Deus não tem maldade, em Deus não tem malignitude. Deus também não pode mentir, né? Por isso que eu estou dizendo que Deus pode tudo? Pode, dentro da sua palavra, né? Fora da sua palavra, é lógico que ele não pode. Deus não pode mentir, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que Deus não pode fazer. Então, quando diz, Deus pode tudo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele pode tudo em cima da sua palavra. Se for algo contrário à palavra dele, não pode. Senão, Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Enfim, esse Deus Todo-Poderoso se fez homem, se fez carne, né? E aí a gente vê que as pessoas ali olhavam para Deus como se ele fosse um simples homem. Aí você vai dizer assim: poxa, Stênio, mas eu não olho para Deus dessa maneira, eu não olho para Jesus dessa maneira. Eu vejo muitas pessoas olhando para Deus dessa maneira. Quando muitas vezes a gente vai orar e crê também, né? Crê não, quando a gente vai orar e na nossa oração muitas vezes a gente não crê que Jesus está olhando para a nossa causa, que muitas vezes Jesus não está entendendo os nossos problemas, que muitas vezes Jesus não está nem aí comigo, ou ele não está fazendo nada, né? Praticamente na minha cabeça eu estou dizendo: Jesus, eu não creio realmente no seu poder, né? Lógico que a gente é ansioso, muitas vezes a gente quer no nosso tempo, e isso também nos prejudica, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente deixa de crer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Eu sempre gosto dessa passagem para ilustrar isso muito bem. No capítulo, se eu não me engano, 24 de Mateus, a Bíblia vai dizer que os discípulos mostraram a Jesus o templo, mostrando para ele a beleza do templo. Olha que coisa interessante, né? E Jesus fala assim: em 3 dias eu vou derrubar isso aí, isso daí vai acabar, né? E eu fico imaginando os discípulos, porque os discípulos aqui, nós estamos no começo do Evangelho, capítulo 9, isso é lá para o capítulo 24. Então eles já tinham visto Jesus fazer milagre, já tinha visto Jesus falar muitas coisas, já tinha visto, porque a gente viu aqui no capítulo 9, Jesus já se declarar o próprio Filho de Deus e o próprio Deus, e mesmo assim os discípulos mostram a Jesus as grandezas do templo, como se Jesus, né, fosse ficar espantado com a grandeza do templo. Lógico que não, porque sendo Jesus o próprio Deus e o próprio Filho de Deus, antes que o templo existisse, o próprio Jesus já sabia como era o templo, né? Porque ele estava lá nos céus, foi ele mesmo que deu a ordem de como teria que construir o templo, e olha o que aconteceu ali. Eles vão, meu irmão, a paz, meu amigo Demétrios, os discípulos que andam com Cristo, olha para ele, fala que beleza, né? Eu fico imaginando na cabeça de Jesus, penso assim: beleza, fui eu que criei isso, fui eu que mandei fazer dessa maneira. Por que eles estão querendo mostrar para mim algo como se eu fosse deslumbrar disso? Irmãos, o que a gente for colocar diante de Jesus, Jesus vai se deslumbrar. Não é aleluia, não é surpresa para Jesus. Não é surpresa. Não é surpresa para ele. Então, quando a gente apresenta os nossos pedidos, apresenta aquilo que a gente quer, a gente precisa realmente apresentar com fé, né? Assim como esses
essas pessoas que se uniram para levar o paralítico, né? Você vê que o que salvou a vida daquele homem, do paralítico, naquele momento, não foi a fé do paralítico, foi a fé das pessoas que creram que se levasse a Jesus, Jesus curaria. Então, a minha fé, ela pode ser transformadora na vida do meu outro irmão. Se eu crer verdadeiramente e crer com os objetivos verdadeiros na minha mente, né, no meu coração, que Jesus pode fazer algo e for segundo a vontade e a palavra de Deus, Jesus com certeza vai intervir e vai trazer a cura, o milagre, a transformação. Por que eu digo isso? Porque, de novo, as pessoas têm a mania de, principalmente alguns pregadores, quando vai estar ministrando a palavra de Deus, dizer: Jesus pode tudo, está escrito lá em Lucas, para Deus nada é impossível. Opa, para Deus nada é impossível desde que esteja dentro do Evangelho, dentro da vontade dele. Não adianta a pessoa, por exemplo, roubar, matar, né? E aí no meio desse caminho todo tortuoso querer, por exemplo, que Deus faça um milagre. Ele pode até fazer por misericórdia, mas ele sendo justo, ele também não pode ser que ele não faça, né? Então, quer dizer, eu preciso entender que para que tudo que eu pedir, né, em nome dele, e ligando na terra, ele ligará no céu, e tudo será realizado, eu preciso estar fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus, né? Quando eu erro, pedir perdão aos meus pecados, buscar transformação e buscar ter uma vida espiritual firmada em Cristo. Então, você vê que aqueles homens, eles tinham uma fé genuína, verdadeira, uma fé também que não era somente para ajudar a eles não queriam ajuda para eles queriam ajuda para o próximo, e sabia que verdadeiramente Jesus poderia curar. Então é uma fé limpa, é uma fé verdadeira, irmão, sincera, né? A Bíblia diz mesmo lá, se não me engano, é Tiago, ele fala, olha, pedis, mas pedi mal, né? Pedis, mas pedi mal. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas das nossas orações ou dos nossos desejos, eles estão ligados às nossas vontades carnais. Aí não adianta você pode ter a maior fé do mundo que Deus vai fazer, que com certeza, irmãos, se for para algo que seja para a sua vaidade, para o ego, isso não vai acontecer, né? Deus não vai trazer. Então isso já nos ensina. Primeira coisa, não olhe a Jesus como se ele fosse um homem. Não olhe Jesus como se o seu problema fosse surpreender ele, né? Ore com o coração aberto, entendendo que ele conhece toda a sua vida, toda a sua história. Ele quer transformar sim, mas é necessário eu e você nos entregarmos a ele. É necessário eu e você verdadeiramente falar a verdade a ele, em nosso coração estar verdadeiramente cheio da presença dele, tendo na nossa mente a consciência de quem ele é, que ele não é mordomo, que ele não é empregado, ele é o Deus encarnado, ele é o próprio Deus. Jesus merece toda a honra, toda a glória, toda a reverência. Ele é o próprio Senhor, ele não é um brinquedo, ele não é um guru, ele não é um adivinho, ele não é um santo, não, é o Senhor nosso Deus, é o Senhor e Salvador. A ele todo o poder está destinado na palma da sua mão, porque morreu na cruz. Então quando você for falar algo a Jesus, quando for verdadeiramente declarar algo ao Senhor, a sua fé precisa ser genuína. A sua fé precisa estar dentro da palavra de Deus, né? E lógico, amar ao próximo é o segundo maior mandamento, né? Então, aquelas pessoas que levaram esse paralítico demonstram que eles estão dentro dos mandamentos de Cristo, porque eles estão se colocando no lugar do paralítico. Então levam a Jesus. Olha que história linda que nós já aprendemos logo de cara. O segundo momento diz que depois que esse paralítico, né, foi ali no meio ali que levaram ele, diz que Jesus diz: olha, filho, seus pecados estão perdoados, né? Jesus já fez isso porque sabia o que ia acontecer ali, qual era o cenário, né? Qual era o cenário? Que os fariseus iam dizer: ixi, esse aí está blasfemando, não tem poder para perdoar pecado. Quem é esse aí? Tem poder para perdoar pecado? E aí Jesus, para mostrar que ele é o Filho de Deus, irmãos, né? Para mostrar que ele é o Filho de Deus, ele então traz sinais.
Milagres de Jesus Cristo sempre são sinais. Os milagres do Senhor Jesus nas nossas vidas não servem só para atender o meu propósito, mas sim para deixar sinais que o próprio Deus está nele e ele no próprio Deus, como diz João 15, porque os dois é um só. Né? Então quando Deus faz um milagre na sua vida, Deus quando traz uma cura, é sinais. Sinais para quê? Para que você creia que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus encarnado e que seu Evangelho vive, o seu Evangelho é vivo e que Jesus vai voltar. Muitas pessoas hoje buscam um milagre, mas não buscam entender que milagre são sinais para que a gente venha a entender que Jesus vai voltar, que Ele está voltando, que Ele quer salvar a nossa vida e que o principal objetivo de Jesus é, através do seu Espírito, da sua palavra, nos transformar em pessoas melhores, aonde o nosso caráter em Cristo, ele é renovado todo dia, ele é alicerçado, ele é moldado, e o que mais importa, irmãos, é a nossa mudança do nosso caráter, da nossa transformação. Então milagres verdadeiros, quando acontecem da parte de Deus, são sinais. Não é para atender o meu benefício próprio. Eu estou aqui buscando para que Deus me dê tal coisa, para que Deus faça isso. Se não for para glorificar a Deus, tais coisas não irão acontecer. Agora, se já aconteceu na sua vida e se um dia acontecer, procure entender os sinais. É para que você entenda que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que, como eu disse, que Ele não é mordomo, né? Não é um curandeiro, né? Não é qualquer coisinha não, Ele é o próprio Deus. Então quando Ele emite algo, quando da parte dos céus vem um milagre sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, são sinais de que Cristo é conosco, que Ele quer a nossa vida pautada nele, que Ele quer verdadeiramente que a gente cada dia busque Ele, a conhecer os seus desígnios, a sua palavra, para que a gente seja moldado, modificado, restaurado, limpo por dentro a cada dia. Deus tem uma palavra todos os dias através do Evangelho para a nossa vida, para nos ensinar, para nos transformar, para libertar a nossa mente, para tirar o que está cativo na nossa alma, né? Através dos nossos desejos, que muitas vezes pecamos, e é esse o objetivo principal e único que Jesus veio à Terra, é nos salvar. Né? E muitas das vezes isso não tem sido pregado, e eu estou aqui para falar isso para você, para que você entenda. Não vá, né, a um culto ou não tenha uma relação com Deus nesse sentido para você querer ganhar coisa, para Deus só querer, para você buscar Deus só para Ele fazer coisas para você. Não, Deus é maior do que isso. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te tirar da condição de pecado, Ele quer voltar o seu coração todo dia ao arrependimento para transformar a sua vida e a minha vida. Não existe milagre central e maior do que esse. Esse é o primeiro, é a salvação. Os demais, irmãos, são sinais que Deus por misericórdia faz na nossa vida, principalmente se nós estivermos no caminho do Senhor Jesus. Ele nos dá por misericórdia e graça. Então, os fariseus olhavam dessa maneira, porque entendiam que não podia fazer milagre no sábado, porque não podia fazer milagre em tal dia. Tudo que era bom não podia fazer, só tinha que fazer dentro das regras, né? E uma das coisas era essa, que sendo ele, né, qualquer um, ele não tinha poder para perdoar pecados. E olha como que isso prova que ele é o Filho de Deus. Por que os fariseus ficaram revoltados com Jesus? Porque eles entendiam que o homem não tem poder para perdoar pecado. Somente Deus perdoa os nossos pecados. Se somente Deus perdoa os nossos pecados e Deus não divide a glória dele com ninguém, quem é Jesus? É Deus. É por isso que judeus, né, muitos dos judeus que ainda não se converteram, que leem a Escritura de uma forma interpretada de uma forma que eles creem lá, né, que eu respeito, mas, né, olhando a Bíblia a gente vê que está totalmente fora, né? E hoje é a mesma coisa. As pessoas olham para Jesus como se ele fosse um mordomo, como se ele fosse um escravo que pode me atender a qualquer hora, e não é isso, irmãos.
né? Então, se os fariseus ficavam doidos, porque falavam, como que pode esse cara falar que ele perdoa pecado? Quem pode é Deus. E aí veio Jesus, quando ele fala filho do homem, na nossa linguagem de hoje, seria que ele está dizendo assim, realmente, somente Deus. Eu sou Deus encarnado, por isso que eu posso perdoar pecados. E para mostrar que eu posso perdoar pecados, você acha que perdoar é fácil? Eu digo para esse paralítico, levanta e anda, né? É os sinais, né? Então Jesus, ele sempre vai dar sinais na nossa vida, em nome de Jesus, né? Desde que a nossa fé seja genuína e pura, como os que levaram o paralítico ali, nos deixa como testemunho de uma fé pura, né? E outra prova, né, que Jesus é o próprio Deus, conhecendo o pensamento deles, ele fala isso. Meus irmãos, somente Deus pode entrar na nossa mente. Somente Deus conhece o nosso interior. Somente Deus, né? Ah, mas eu fui em tal lugar e a mulher lá, com a entidade ou com tal, falou lá coisas tremendas da minha vida. Vamos lá. Ninguém gosta de falar isso, mas eu tô aqui para pregar o evangelho. Satanás, né, ele está em todo momento, ele e os seus demônios, pelo mundo, rodeando a nossa vida. A gente não vê, mas ele está. Inclusive, quando nós estamos aqui falando nesse momento, aonde você vê esse vídeo, provavelmente Satanás está aí lutando, aí e está lutando aqui, lutando, né, para fazer com que eu pare com a obra, para que você não veja esse vídeo, para você que veja um outro vídeo, né, um vídeo das coisas da carne, né, seja lá prostituição, um videozinho do Bruno Marrone, uma musiquinha do mundo, uma novela, né? Satanás está lutando. Então, ele está lutando por quê? Porque aqui, nesse momento, tirando o Stênio, que nada tem de mim, mas eu estou falando da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de transformar a sua vida. Então, nesse momento, Satanás está aqui. Desde o momento que você nasceu, né? Ou até antes, né? Porque no mundo espiritual, ele tem acesso. Mas eu vou dizer assim, desde o momento que você nasceu até o dia de hoje, Satanás, aonde você estava, ele sempre esteve, com o propósito de destruir a sua vida e destruir a minha vida. Então, tudo que você faz, ele sabe, né? E aí, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que ele sabe. Então, Satanás, a Bíblia vai dizer o quê? Em Efésios, né? Efésios 6, ele vai dizer ali sobre o escudo da fé, né? Vai dizer também sobre principados e potestades, né? E sobre os dardos inflamados, né? Ele usa essa comparação para dizer o quê? Sobre setas lançadas na nossa mente, né? Você que muitas vezes aí anda com pessoas, né, em sua volta, principalmente os da família, né, que conhecem você desde pequeno, por exemplo, ele sabe como irritar você, né? Às vezes, ele não sabe o que você está pensando, mas devido a ele ter um hábito de estar sempre junto a você, ele sabe usar determinadas coisas para poder te tirar do foco, para poder te irritar. Creio que você, né, que não aceitou a Jesus, ou até mesmo você que já aceitou, você já fez isso muitas vezes, né? Então, quando você convive muito com uma pessoa, você sabe quando ela está nervosa, quando ela está chateada, você sabe sim cutucar ela com um assunto que ela não gosta, ok? Aí, se você sabe isso, que não vive 24 horas com essa pessoa, né? Porque por mais que você fique próximo de uma pessoa, você não vive 24 horas com ela, a não ser nesse momento de pandemia. Mas Satanás vive 24 horas. Então, se você fizer uma carinha já nervosinha, Satanás já vai saber mais ou menos por que você está nervoso, porque ele conhece a sua vida de cor e salteado. Vamos supor que você não gosta de uma determinada pessoa e você já comentou isso em voz alta para outra pessoa, ou até mesmo sozinho, ele já sabe que você não gosta. Quando você estiver próximo dessa pessoa, e principalmente se você não busca Jesus, meu irmão e minha irmã, você não está em oração, não está em contato com o Cristo, não tem o Espírito Santo, você não vai ter discernimento para isso, né? Porque muitos estão dentro da igreja e não têm discernimento disso, porque não estão verdadeiramente buscando a palavra de Deus, o que eu vou falar aqui agora. Quando você está ali, por exemplo, chega uma pessoa, aquela pessoa que você não gosta, você teve alguma coisa, já começa a vir pensamentos que muitas vezes a gente acha que é a gente que está pensando,
mas muitas vezes é Satanás, né? Chama o nome que você quiser, diabo, inimigo, né? É ele que começa a pôr ali, ó, tá vendo, fulano tá aqui, ó. Lembra que você não gosta dele? Lembra que ele fez isso? Lembra que ele fez aquilo? Né? Então a sua ação naquele momento vai ser de nervosismo, de irritação. Então só de uma pessoa chegar e você fizer uma cara, Satanás vai falar, ele tá nervoso porque fulano tá aqui, ele não gosta. Então ele vai armar através, né, de indução na nossa mente determinadas situações para que eu fique irado. Quando eu estou alicerçado na palavra, tenho a Cristo, o Espírito Santo vive em mim, eu começo a entender isso e aí eu pratico o quê? A palavra de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai em tal lugar, né? Ah, mas fulano falou mesmo, né? Porque provavelmente, se for num lugar de uma pessoa que não está em Cristo, mesmo que seja numa suposta igreja, né? Porque a Bíblia diz que tem falsos profetas também. Então pode se levantar a pessoa e dizer, hoje de manhã você falou na sua casa que não queria mais viver. E Deus está dizendo isso, isso e isso. E você vai falar, poxa, é de Deus mesmo. Analisa a profecia e vê se é de Deus mesmo, né? Porque provavelmente você falou lá na sua casa que Satanás, né? Ou você falou que não queria mais fazer tal coisa, Satanás ouviu, aí ele lança lá uma suposta profecia dizendo, olha, eu vi lá na sua casa, né? Tá, olha, que realmente, né, não, que você falou que ia desistir hoje, você não queria mais, né? Mas Deus está te dando uma chance hoje para você vir aí para a igreja. Aí vamos supor que essa igreja ela quer o seu dinheiro. Estou dando uma suposição, né? E esse profeta é lógico, né? Ele vai falar a primeira parte que é a adivinhação e a segunda que é da carne dele, que é para você gastar o dinheiro lá na igreja de forma ilícita, né? Não estou falando que a gente não pode ajudar a igreja, mas estou dizendo de um espírito de adivinhação. Ele pode operar tanto dentro de uma igreja como em outras religiões. Olha, tá falando que você estava, olha, ontem teve um acidente, você estava passando, um ônibus quase te atropelou, e Deus está falando que te livrou, né? Que te livrou, minha filha. Vem aqui, ó, para essa religião aqui, que tem pinga, tem um monte de coisa aqui, mas fica aqui, todo mundo. Nem sempre é Deus, né? Poxa, Stênio, então como que eu vou saber quando é Deus? Quando é Deus usando uma pessoa em profecia, quando é Deus verdadeiramente, né? Fala algo adiantado, meu irmão. Deus abençoe. Quando que eu sei que é verdadeiramente Deus? Quando Deus fala algo que só você pensou e você não falou para ninguém. Quando Ele falar algo verdadeiramente que se você pensou, não falou para ninguém, e fora isso, no final daquilo, vier uma mensagem que verdadeiramente vai te levar a arrependimento, a transformação, a uma vida de caráter, né? Que faça você sair da bebida, da prostituição, do vício, de falar mal dos outros, né? De pelo menos se arrepender dessa vida, é Deus falando com você. Aí é Deus falando com você. Agora, quando eu vi, mas vem aqui para essa. Eu estou dando vários exemplos, porque eu não quero denominar qual religião é, porque isso pode operar em qualquer lugar. Satanás ele vai operar em qualquer lugar. Mas quando é isso, é espírito de adivinhação, né? E somente quem, irmãos, pode falar algo que está na sua mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo, como eu li para vocês. Né? Diante disso, alguns mestres da lei, né, disseram a si mesmos. Esse a si mesmo está dizendo que eles disseram neles, né? Não um para o outro, em si mesmo. Está dizendo na sua mente, peraí, ele não pode perdoar pecados. E aí Deus, né, Jesus sendo o próprio Deus, sabendo o que estava dentro da mente dele, diz, por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Então quando é Deus falando conosco, ok? É algo que vai nos tirar do pecado, que vai nos corrigir e que é coisa que eu pensei, que eu não falei para ninguém. Se é uma coisa que saiu da minha boca e um profeta, sei lá, um cartomante, sei lá quem seja, né? Eu não gosto de ficar dando nome que as pessoas acham que eu estou acusando, né? As pessoas não entendem que eu estou falando de Deus e não de religião. Mas quando você faz isso, e aí vem, não, você falou na sua casa lá, ó.
não creia que é Deus, né? Crer quando é Deus é quando fala algo que somente você e Deus saiba, que você pensou. Aí é o próprio Deus, né, que está falando conosco. Isso é grandioso e eu também queria dividir com vocês. Então, Deus, falou para os fariseus, por que vocês estão isso no pensamento, né? Então, um grande ensino também que Deus nos ensina aqui. E aí ele diz assim, para você, aí ele diz, eu sou o filho do homem, sou o próprio Deus, né? E o próprio Deus tem autoridade para perdoar pecados, né? O filho do homem tem, porque o filho do homem é o próprio Deus. Amém? Quem só pode perdoar pecados? Deus. Mas Jesus perdoou, porque Jesus é Deus. Só que Jesus é a nova aliança. Através do meu arrependimento de aceitar a Jesus, eu agora posso acessar a Deus e pedir perdão aos meus pecados. Amém? E aí, ele diz então, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Né? Eles levantou e vendo a multidão ficou cheio e glorificou a Deus, porque deram autoridade aos homens. Não viam Jesus da maneira que tinham que ver, e eu já falei isso também nesse vídeo. Segundo momento, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na colheita, ou na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou, seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, dele, de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que palavra abençoada que eu quero dividir aqui também. Vamos lá, segundo momento aqui que a Bíblia nos ensina aqui algo fantástico. Algumas pessoas vão usar também esta palavra fora do contexto, dizendo assim, crente hoje em dia fica julgando aí o pessoal que não pode andar com fulano, não pode andar com ciclano. Jesus andava com os pecadores. Vamos ler o texto para entender isso direito? Jesus comia com os pecadores. Ou seja, Jesus, para salvar aquelas pessoas, então ele estava ali com um objetivo, ele estava no meio de pessoas que cometiam pecado para salvá-las, ok? Então um cristão, se ele tiver a missão, se ele tiver ali um chamado, se ele tiver um propósito de estar no meio de pessoas que não seguem a fé dele, mas ele está ali como luz naquele lugar para ajudar as pessoas, né? Com objetivo, e isso Deus vai confirmar no coração dessa pessoa, né? Essa pessoa pode estar sim no meio de pessoas lá, e não significa que ela vive com aquelas pessoas. Quando diz que Jesus andava no meio das prostitutas, andavam no meio dos pecadores, não significa que ele vivia uma vida com eles, né? Diz que ele estava sempre com eles ali. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era buscar os pecadores e não os que estavam sãos, né? Mas a gente cansa de ver Jesus operando milagres, fazendo maravilhas, estando no meio de pecadores, e quando ele termina o seu objetivo, cura as pessoas, né? Transforma as pessoas, ele faz o quê? Ele se retira e vai para o monte. Muitas das vezes ele se retira e vai para o monte com seus discípulos. Então, um servo e uma serva de Deus, uma pessoa que está em Cristo, se ela tem um propósito, né, de estar na cadeia lá levando o evangelho, estar na capoeira, então geralmente ela vai estar no meio das pessoas ali, mas com um propósito. E hoje as pessoas pegam este contexto e distorcem ele, dizendo, crente não fica numa festa funk. Não vai ficar mesmo, crente não vai ficar. Crente não fica numa festa que tem bebida, que tem prostituição, porque eles falam que não pode. E Jesus nunca discriminou, sempre andava no meio dos pecadores, andava com um propósito. Então, se Deus falar ao meu coração, vai em tal lugar,
que eu quero lá te usar como canal de bênção lá, eu vou. Agora, se ele não falar, eu não vou, porque eu vou estar lá sem propósito. E um crente, estando no meio do mal, sem propósito, ok? Ele vira alvo para que o mal, né, vá até ele, ok? E faça o que com ele? Traga a ele a influência do mal. E um cristão, ele precisa estar nos lugares para influenciar e não para ser influenciado. Ok? Então isso é muito interessante a gente explicar, principalmente para muitas pessoas que não são crentes, né? Quando eu digo crente, seguidores de Cristo, tá, irmãos? Não crente de igreja, né? É mais do que isso, pessoas que seguem a Cristo de verdade. As pessoas que seguem a Cristo de verdade vai ter uma vida buscando santidade. Não vai estar em meio de coisas que não são segundo a vontade de Deus. A não ser que ele tenha um objetivo. Deus chamou ele para estar, sei lá, como eu disse, lá no meio do funk, entrar numa festa e pregar o evangelho. Você pode ver que ele vai pregar o evangelho, ele vai abraçar todo mundo, vai falar, né, para as pessoas. Se as pessoas começarem lá de novo, rebolar, fumar maconha, continuar com a prostituição, um servo de Deus vai sair fora. Ele já fez a parte dele, ele vai embora. Ele não vai ficar cultivando no seu coração coisas maldosas. Então a gente precisa entender isso aqui. Porque as pessoas usam esse versículo de forma errada, dizendo que Jesus vivia com as prostitutas. Não, Jesus não vivia. Ele estava muitas vezes no meio, para trazer aquelas mulheres de libertação. Ah, Jesus, né, igual aqui, por que ele traz a ideia dos publicanos? Porque os publicanos eram pessoas que eram judeus, né, e cobravam imposto da sua própria nação, dos judeus também. Mas a grande maioria cobrava o valor para Roma e cobrava a mais, né, sendo desonestos, né? Então, na cabeça de uma pessoa que não conhece verdadeiramente a Jesus e o projeto que Jesus tinha naquela época, eles vendo que Jesus estava com aquelas pessoas, falam, mas esse cara não diz que é de Deus? Como que ele fica no meio de pessoas que praticam o mal? Né? Ele ficava no meio porque ele tinha um objetivo, salvar pessoas. Né? Então, quando você vê alguém que se diz cristão no meio daquelas pessoas, você precisa olhar e ver o que ele está fazendo lá. Né? Se ele está verdadeiramente evangelizando, qual é a conduta dele, ver a árvore pelos frutos. Da mesma maneira, quando você vê uma pessoa que diz ser cristã, mas ele está lá no meio, né? Também, né, sendo influenciado, bebendo, na prostituição, esse cara não é cristão. Ele está dizendo que ele é, mas não significa que ele é. Significa que ele está dizendo que ele é, mas ele ainda não foi transformado. Ok? É julgamento? Não, é somente a verdade do que eu estou falando. Lógico, se eu ver uma pessoa assim, eu vou orar por ela. Não julgá-la, apontá-la, dizer, tá falando que é crente nada, ela está no meio da bagunça, né? As pessoas fazem isso. Então a Bíblia nos ensina aqui que a gente não deve condenar, mas que a gente precisa entender e não distorcer o evangelho como as pessoas fazem, ok? Segunda ideia aqui que eu acho interessante. Mateus era cobrador de impostos. Jesus vai até ele e diz para ele, siga-me. Então, Mateus larga aquela vida de cobrador de impostos e começa a servir a Jesus Cristo. Possivelmente, como está dizendo aqui, né, ele foi jantar na casa, provavelmente de Mateus, que conhecia outros cobradores de impostos, ok? E aí, Mateus, além de ser agora o intermediário de Jesus, né, porque provavelmente Mateus viu que Jesus o chamou e também reuniu os seus amigos ali, coletores de impostos, para receber a palavra do Senhor. É quando chega os discípulos ali, né? Estão ali em volta, e aí os fariseus, né, as pessoas vão perguntar, por que o seu discípulo come com os pecadores? Né? E com essa ideia que todo mundo tem. Por que Jesus vive no meio desses caras aí? E Jesus não vivia no meio. Jesus estava ali para fazer a obra. São coisas diferentes. Né? Jesus não vivia com eles. Jesus transitava pelo meio deles para poder fazer a obra. Né? Tanto que Jesus diz, eu não vim para curar os sãos. Está dizendo assim, você não acha que você é salvo? Você não acha que você já está firme com Deus? Eu não vim para você que acha que está firme. Eu vim para aqueles que têm o coração arrependido, que sabe que erra, sabe que peca, que realmente são doentes. Eu quero curar esses. Então por isso que Jesus, ele sempre vai estar em nossa volta. Você que
tá numa vida aí pecaminosa, tá na bebida, na prostituição, Jesus sim, ele sempre vai estar lutando para que você se arrependa e para que você seja instrumento também usado por ele. Jesus vai sempre estar no meio, mas não significa que Jesus ama o pecado ou que ele quer viver no pecado ou colabora com o pecado. Não é isso. Ele está ali por misericórdia. Amém? Isso é interessante também da gente entender. Aí depois a gente vai ver aqui que Jesus, né, sabendo que a cabeça dos discípulos ainda era nova, né, e isso é muito importante, a cabeça dos discípulos era nova e eles estavam vivendo uma nova concepção de evangelho, que é difícil para o ser humano entender, por isso que eu gosto muito dessa passagem. Ele vai dizer ali, alguns discípulos ali de João, vai dizer assim para Jesus, mas por que seus discípulos não jejuam? Por que eles comem pra caramba, não estão nem aí, não jejuam? E Jesus vai dizer assim, olha, eles não jejuam porque eles estão ainda comigo, com o noivo, né? É que tem umas palavras aqui que eu prefiro explicar da minha forma para que vocês entendam, mas eu vou ler aqui e vocês vão entender. Ele está dizendo assim, ó, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? O que ele está dizendo? Enquanto eu estou na terra e eles estão me conhecendo, né? Eles estão conhecendo e eles estão comigo, não necessita que eles jejuem neste momento, né? Não necessita, porque eu estou ensinando eles muitas coisas, eu sou o próprio Deus, né? Estou livrando eles de todas as coisas, eles estão comigo, não é momento deles jejuar. Mas vai chegar um momento que eles vão jejuar, quando eu já não estiver mais com eles fisicamente. E eles vão entender o propósito verdadeiramente do jejum. Porque eu não posso colocar, né, em pano velho remendo novo, porque ele rasga. Né? O que ele quer dizer com isso? Também ele fala sobre o odre e o vinho. Ele está dizendo assim, eu preciso abrir a mente desses meus discípulos para que quando eles forem jejuar, eles entendam verdadeiramente o princípio do jejum. Né? Que princípio é esse do jejum? Se abster das coisas, não é só de comida. Né? Qual o verdadeiro jejum? Está lá em Isaías, é aquele que ama o seu próximo, que no meio do seu processo de jejum não ofende o próximo, não briga, não tem contenda, não fala mal do outro, porque senão o jejum não é aceito. Muitas pessoas em Israel ficavam dias fazendo jejum, mas com a sua mente totalmente fora da concepção de Cristo. Faziam jejum, mas brigavam com a sua esposa, brigavam com seu marido, falava mal de fulano, falava mal de ciclano, estava ligado ao seu trabalho, não em santidade, porque o dia de jejum é dia de se abster das coisas do mundo, né? Então quer dizer, é uma concepção nova que ele queria trazer aos discípulos para que os discípulos pudessem entender. E aí, irmãos, ele vai estar nos ensinando grandes coisas a partir desse momento, né? Porque aí ele vai dizer aqui então que falava ele ainda com os discípulos quando o dirigente da sinagoga chegou e ajoelhou diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Estava Jesus falando sobre a questão do jejum e explicando quando chega o chefe da sinagoga. Será que o chefe da sinagoga orava? Será que o chefe da sinagoga fazia todas as orações lá de rituais? Oh, glória a Deus. Será que o chefe da sinagoga, irmãos, ele fazia jejum? Eu creio que sim, né? Porque o povo judeu era o costume deles. Só que ele não aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Só que agora a filha dele morre. E ele, sabendo no seu íntimo que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, agora uma situação vence o orgulho dele. E ele vai diante de Jesus Cristo e pede para que Jesus cure a filha dele e faça a filha dele viver. O que eu aprendo com isso? Milhares de coisas. Uma delas é que muitas situações vão acontecer na minha vida e na sua vida para que Jesus mostre que Ele verdadeiramente é Deus em nossas vidas. Para que a gente rompa o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa incredulidade. Muitas coisas irão acontecer no meio de nós para que a gente volte o nosso coração verdadeiramente para Jesus. É como eu falei lá no início.
Muitas das coisas a gente mostra para Jesus como se ele não pudesse fazer, como se ele não pudesse resolver. A gente até crê no meio da caminhada, mas às vezes as coisas não vêm da maneira que a gente quer, a gente pensa que está demorando, a gente pensa que não está rolando, né? Que Deus não está ouvindo. Muitas vezes também nas nossas orações eu vejo muito cristão dizendo isso: eu pago o preço, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Irmãos, as coisas que Jesus dá é pela graça, né? Não é pela nossa obediência, né? Lógico que se a gente obedecer com coração e voluntário, muitas coisas o Senhor pode nos proporcionar por bondade, né? Por amor às nossas vidas, mas não porque a gente faz o certo, né? Isso é barganhar com Deus. Deus, estou jejuando, né? O Senhor me dá um emprego. Jesus não funciona assim. Então, são uma das coisas que a gente aprende. A outra, toda vez que a gente se põe como religioso, Jesus vai transformar a nossa vida, deixando que alguma coisa aconteça para cair as escamas dos nossos olhos, cair o tampão dos nossos ouvidos e a gente entender que verdadeiramente Jesus é o Senhor, Senhor e Salvador das nossas vidas. Jairo, neste momento agora, que a Bíblia vai dizer em outro capítulo que é Jairo, ele, chefe da sinagoga, ele vai ter que largar toda a religiosidade. Ele vai ter que largar todo o padrão de vida dele que o deixava orgulhoso para reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Porque um chefe da sinagoga naquele momento, naquela época, era uma pessoa importante, né? Em algumas traduções está dizendo o principal da sinagoga, ou seja, o príncipe, aquele que comanda tudo, que era tido como um grande religioso, um grande servo de Deus, aquele que conhecia bastante a palavra de Deus, aquele a qual as pessoas consultavam ele, mas na verdade ele era um religioso. E ele está com medo do quê? De perder o seu prestígio na sinagoga, perder as suas amizades, as suas influências, até, às vezes até mesmo a sua vida financeira. Ele está com medo de perder. Quantas pessoas estão assim, irmãos, no meio de nós? Medo de perder a sua posição, medo de largar a sua religião, medo de largar as suas crenças. O que as pessoas vão pensar de mim? A pessoa tem no fundo do coração dela que Jesus é verdade, que só deve seguir a Jesus, só a palavra de Deus. Mas ela está pensando no que os outros vão pensar dela. E eu quero dizer para você que for assistir esse vídeo, largue isso, meu irmão, largue isso, minha irmã. Largue todas as crenças que não têm a ver com Jesus. Mesmo que você esteja dentro de uma suposta igreja, porque hoje em dia tem igrejas sérias, mas tem igrejas que brincam e a gente sabe disso. Você que está me ouvindo ouve isso 500 vezes, pessoas que brincam com o evangelho. Olha, me dá dinheiro que Deus vai fazer isso. Olha, vamos fazer propósito e aí Deus vai fazer. Olha, milagres é assim. Eu não estou aqui para ficar falando disso até porque enjoa. Eu estou dizendo quantas coisas Jesus chama a gente para fazer de maneira séria e a gente distorce. Porque a gente fica com medo, aí eu vou perder meu nome de pastor, aí eu vou perder o meu ministério e essas ovelhas aqui que eu estou cuidando, aí eu vou perder. Irmão, não adianta ganhar o mundo e perder a vida. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Então a gente precisa verdadeiramente ter uma consciência e ter mudança em nossas vidas. Seja no lugar que a gente está, a gente precisa seguir o evangelho. Então Jairo, ele estava com medo de perder o prestígio. Então toda vez que a gente é religioso também, meus irmãos, creia, Deus vai fazer alguma coisa para que os nossos olhos venham ver verdadeiramente quem é Cristo e não ficar seguindo religiosidade. Então Jairo, ele tem que vencer, glória, ele tem que vencer o seu próprio orgulho, né? O seu próprio ego, a sua vaidade, né? Agora, por conta dessa situação que aconteceu com Jairo, meu irmão, ele tem que largar a religiosidade. Ele vai ter que aceitar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Quantas pessoas, né, que vão estar me ouvindo, ou que também não vão, que estão assim? Quantas? Né? Quantas eu ouço? Tem vezes que eu não gosto de dar nome, né, porque é ruim, mas tem vezes que o Espírito Santo, ele não tem jeito, ele me traz para falar e eu não posso ficar calado, né? Quantas pessoas, como a gente vê aí, eu sou a universal, né? Começar pela casa, né? Que eu me digo que sou evangélico, que sou cristão, então eu vou começar pela minha casa. Eu sou a universal, eu sou assembleiano, eu sou batista,
Eu sou presbiteriano. Não é? Eu sou Deus em amor. Eu sou católico. Eu sou católico apostólico romano. Eu sou da Umbanda. Eu sou espírita. Quem é de Cristo não é nada disso. Quem segue verdadeiramente a Cristo é de Jesus. Não que as pessoas não podem, né, estar num local onde se reúne para adorar a Deus e servir a Jesus, ok? Fora disso, se você está num lugar que adora um monte de coisa, outras coisas, mesmo que tenha Jesus lá, não tem nada a ver com Jesus, né? Então a gente tem que procurar um lugar que adore a Deus e siga os ensinamentos de Jesus. Todos os ensinamentos, não é meio ensinamento, é todos. Né? Aí é difícil encontrar um lugar assim, não é não, irmãos. Tem lugares aí, se você procurar e orar, você vai achar. Inclusive eu faço reuniões, né, pautado no Evangelho. Convido a você, quando você quiser aí, só me chamar pelo inbox que a gente faz essas reuniões. Nós se reunimos como igreja. Então vai ter muitas pessoas que têm um trabalho excelente, pautado na Bíblia, né? Mas quando a gente verdadeiramente quer Deus na nossa vida, Jesus ele vai proporcionar situações para que a gente largue a religiosidade. Talvez você esteja passando coisas aí na sua vida porque você ainda é religioso. Talvez você esteja passando situações porque você ainda é religioso. Aí eu não quero largar minha religião. Aí eu não quero largar fulano. Aí eu não quero largar ciclano. Aí eu não quero largar o meu cargo. Aí eu não quero largar porque é o seguinte, agora eu estou de diácono, mas o pastor falou que vai me consagrar presbítero daqui um ano. Então, poxa, se eu sair agora, tá tudo errado aqui, mas se eu sair agora eu vou perder minha posição. Que posição, meu irmão? Essa posição aí é do homem. Jesus, quando chama alguém para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero, essa unção vem de Deus, né? Se o homem vai reconhecer ou não, a gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que fazer aquilo que Jesus nos chamou e baseado na Bíblia, né? Lógico que vai vir um sistema dizendo, não, mas tem que se formar em teologia, não, mas tem que fazer isso. Irmãos, estudar é ótimo, se você puder fazer uma teologia, faça, mas isso não significa que isso é um diploma ou um acesso para fazer com que você leve o Evangelho, né? Até porque o Evangelho ele é simples, ele está pautado nisso: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você segue isso e você leva o Evangelho a partir desse entendimento, irmãos, é bênção, né? Lógico que estudar é importante. Eu estudo a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus. Não estou falando contra as pessoas que estudam, mas estou dizendo que eu não tenho que ficar preso, né? E ainda mais se eu estudo e vejo que está errado, ou eu vou lá e prego a verdade naquele lugar, porque Deus, né, vai trazer em mim, né, vai trazer ao meu coração para que eu seja ali ferramenta, instrumento de Deus, ou se eu não concordo, eu saio daquele lugar. E quantas pessoas estão presas nisso, meu irmão? Ah, eu saí da minha religião, você é louco, minha religião me deu tudo. Eu saí da minha religião, poxa, agora que eu tenho uma religião, né? Religião que fala que eu gosto, que fala coisa pro meu ego, né? Tá certo que tem uma bebidinha de vez em quando, a gente bebe aí, fica bem louco, mas que isso, pô, é só uma religião, né? Deus conhece meu coração. Não existe isso. Ah, não, mas poxa, eu tenho aí largar minha religião, poxa, eu sei que esse negócio de morto não existe mesmo, mas poxa, eu tô aqui, vou ficar aqui mesmo. Não, irmão, se não for Bíblia, saia. Agora, se você quer continuar essa vida, amém. Mas tem muita coisa que tem acontecido na vida de crente, irmãos, porque ele está preso ainda na religiosidade, né? É igual aos sacrifícios, né? A Bíblia diz que acabou o sacrifício. O último sacrifício foi na cruz. Foi Jesus que fez o sacrifício, né? Foi Jesus. Acabou. Então quando eu saio daqui, vou a pé não sei aonde, vou de joelho, vou de bananeira, faço 15 dias, 30 dias, dou dinheiro não sei aonde, tomo água não sei das quantas, bebo sal, passo no corredor. Deus pode fazer? Pode. Se você tiver uma fé genuína dele, ele vai fazer por misericórdia. Agora, significa que ele ensinou isso? Não, ele ensinou que é pela fé. E é o que ele disse aqui. Olha o que ele diz. Eu estou falando baseado na palavra, irmão. Não estou falando baboseira, não. Olha o que ele diz aqui. Quando ele diz que não é mais por sacrifício, né? Ele vai dizer aqui para os fariseus, aqui, ó, continuando, ó. Cadê aqui, ó?
aqui, ó. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Misericórdia e não sacrifícios. O que ele está dizendo? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Está dizendo para aquele povo assim, vão aprender o que é olhar para o próximo e amar ele, ter misericórdia por ele. E não ficarem fazendo um monte de sacrifício aí, um monte de ritual. Vai adiantar nada você ficar 15 dias fazendo campanha, orando para que Deus te dê um monte de coisa, e na sua casa você não respeita sua mãe, não respeita seu pai, não, sei lá, respeita seu filho, dentro da sua empresa você rouba, dentro da sua empresa você fala mal de pessoas, né? E tudo bem que você fale mal, que você não tem uma conduta boa, e fora isso, mesmo que você tenha essa conduta boa, você não se arrepende. Você não volta seu coração a Deus dizendo assim, Deus, hoje eu pequei, falei mal de um irmão lá na minha empresa, não era para me falar. Porque eu preguei isso, né, no outro vídeo. A justiça está ligada não somente a gente fazer tudo certo, porque a gente é ser humano, mas está principalmente ligado, porque se é justiça, é de que quando a gente erra, aleluia, a gente precisa se arrepender. A gente precisa confessar a Cristo os nossos erros. Tá faltando oração no meio do povo de Deus. Como eu escrevi esses dias aí no Face, aliás, escrevi hoje, né? Ore pelo seu pastor, porque o pastor sofre, né? Não. Ore pela igreja de Cristo. O meu ministério, Assembleia Batista. Não. Não é pela sua placa. Ore pela igreja de Cristo. Ou seja, ore por todos. Na sua oração e na minha tem que estar assim, Jesus, eu oro pela sua igreja. A igreja que não é da placa A nem da placa B. Né? Quando eu digo Batista, Assembleia, estou dando exemplos aqui, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que no meio desse povo não tem povo de Deus. Tem sim. Como eu disse, tem pessoas sérias. Mas a maioria está assim. Eu oro pelo meu ministério, porque eu sou da Universal. Então você não entendeu o que é evangelho. Né? Tem que orar pelo pastor. O pastor, coitado, sofre. O pastor sofre, ele é ser humano como eu também. Ele peca, ele dói. Lógico que tem que orar pelo pastor. Mas tem que orar pelo diácono. Tem que orar pelo membro. Tem que orar uns pelos outros, a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo que tem que orar pelo pastor, tem que orar pelo apóstolo, tem que orar por não sei quem. Você tem que orar por todos. Na sua oração e na minha oração tem que, Senhor, eu oro pela igreja de Cristo que está espalhada pelos 4 cantos do mundo. Eu oro pelos meus irmãos crentes no Japão, na Ásia, na África, glória. Nos Estados Unidos, no Brasil, na Suécia, na Irlanda. Senhor, eu oro por todos aqueles que verdadeiramente são igreja. Me arrepio, irmãos, porque o Espírito Santo ele testifica aquilo que é verdade da sua palavra. E hoje as pessoas estão como? Eu oro pelo meu ministério. Aí como que é hoje os pastores? Ore pelos pastores, porque o pastor só sofre. Mas o chamado dele é esse. É esse, entendeu? É esse. O pastor, coitado, ninguém dá valor para ele. Alguém deu valor para Jesus quando ele morreu na cruz? A única vez que eu vejo na Bíblia que Jesus fala para Pedro, acho que se não me engano, eu não vou lembrar agora, mas são para 2, eu acho. Eu não vou lembrar se são 2 ou 3. Mas que ele fala, acho que é Pedro, Tiago e João. Ele sobe no monte, está para morrer. Né? E os discípulos falam, alguém cai no sono. Ele diz, vocês não podem ficar 1 hora orando comigo. Não é por mim. Orando comigo, glória, não é orando por mim, tá? Jesus chamou os discípulos para orar com ele, não por ele. E se a gente precisa ser a imagem e semelhança de Jesus, então se o cara é chamado como pastor, ore pelo pastor, coitado, poxa, que coisa é essa, meu irmão? Tem que orar por todo mundo. Entendeu? Não tem que orar só por pastor, não. Pastor hoje, na sua grande maioria, não estou falando que são todos, mas na sua grande maioria, quer só reconhecimento para si. Ore pelo pastor, coitado. O que é isso, irmãos? Não tem isso não. É orar pela igreja. Tem que orar por todos os pastores, todos os evangelistas, todos os diáconos, todos os membros, né? Tem que orar pela igreja. Entendeu? Então está faltando oração no povo de Deus. Principalmente no Brasil. O pessoal não ora mais. Entendeu? Ora sim, quero uma casa, quero uma varoa, quero um varão, quero um carro, quero dinheiro, quero uma empresa. Eu quero tudo.
Mas não, Senhor, me santifica, Senhor, eu oro por fulano, eu oro pelos doentes, eu oro pelos missionários, eu oro... Não, a igreja não tem mais isso. Eu oro para que o evangelho chegue logo, e o Senhor, ó, glória, e o Senhor volte. Não. Né? Por quê? Porque é o individualismo. Não é verdade, meu irmão André? Graça e paz, meu irmão. Então, olha como que a Bíblia nos ensina. E hoje, não. As pessoas estão totalmente fora do evangelho. Então, quando eu chego, eu canso de falar isso, quando eu chego num lugar para adorar, numa igreja, eu não estou nem aí que as pessoas vão pensar. Quando eu chego lá, eu não chego lá falando, aqui é a igreja falando de tal. Aqui é a igreja de Cristo. Então eu chego lá como se eu chegasse no mesmo lugar que eu me reúno diariamente para fazer os cultos, né, com a galera que eu congrego. Eu chego da mesma forma, eu estou em casa, porque lá não é o pastor que manda lá, lá quem manda é Cristo. Ele está lá direcionado por Cristo, eu vou respeitá-lo. Mas lá eu vou adorar do mesmo jeito, eu vou dar glória. Se eu tiver que pregar correção, eu vou pregar correção. Se eu tiver que pregar exaltação lá para a galera, eu vou, o que o Espírito colocar, eu vou pregar. Porque a igreja não é do pastor lá não. Ele é dono de lá. E se eu prego em cima da Bíblia, acabou. Não tem o que falar. Entendeu? Da mesma coisa quando está nas reuniões que eu frequento. Se vem lá, é irmão, é da casa. Não tem isso, entendeu? Ah, é membro de outro lugar. Ele congrega em outro lugar, mas é membro daqui também, faz parte da igreja, irmãos. Enquanto o Brasil não entender isso, que é uma só igreja, fica isso daí, ó. Entendeu? Fica isso daí. Entendeu? Manter as suas posições como fariseu. É isso mesmo, irmão André. É o que eu estou dizendo aqui. Então, olha quantas coisas, né, esta palavra nos ensina. E todos esses ensinos estavam sendo passados para quem? Para os discípulos. Lembra que eu falei que uma coisa tem conjunto com a outra? Por isso que ele estava dizendo nos capítulos acima, né? Por isso que ele estava dizendo, eles não jejuam agora, porque se os meus discípulos forem jejuar agora, eles vão jejuar igual fariseu, sem entender o princípio do jejum. Então agora eles não estão preparados para jejuar. Se eles jejuarem agora, eles vão se achar tão santos que não vão ter misericórdia pelos outros. E eu não quero que eles façam de jejum um sacrifício, um ritual. Eu quero que eles façam de jejum o verdadeiro sacrifício, que é fazer o que é santo e agradável a Deus. Porque a palavra sacrifício é essa. Tanto que como que a gente vê no Brasil a palavra sacrifício? Algo maçante, algo terrível. As pessoas usam a palavra sacrifício nesse sentido. Olha, eu fiz o maior sacrifício para estar aqui hoje. Sendo que a palavra sacrifício não é isso. A palavra sacrifício é sacro, santo, né? Ofício, fazer o que é santo. E quando eu faço algo que é santo, eu faço voluntariamente. Eu faço na presença de Deus, eu faço com alegria. Então as pessoas não têm entendido isso. Né? Pode ver que as pessoas no Brasil usam assim. Ah, eu fiz um sacrifício. Ou aquele que fala, tô pagando um preço, varão. Tô jejuando aí 30 dias no monte aí, eu pagando um preço, esperando a minha bênção. A sua bênção já alcançou, reconhecimento humano. Né? Porque o que Jesus disse? Se jejum eu não quero. Entendeu? Olha como uma coisa ela vai encaixando na outra. Todos esses ensinos era para que os discípulos verdadeiros de Jesus viessem mudar a sua posição, a sua mente, viessem entender, irmãos, que a busca em Jesus Cristo, ela é voluntária, ela é verdadeira. Eu jejuo porque eu necessito de estar em santidade. Eu jejuo e oro porque eu quero comunhão com Deus, eu quero a presença do Espírito na minha vida. Não presença para ficar chamando atenção, fazendo milagre, fazendo cura, não. Essas coisas vão seguir, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então isso vai acontecer, irmãos, como era em Atos dos Apóstolos. Ninguém jejuava porque queria que a sombra curasse. Ninguém jejuava porque queria que lenço fosse lá para curar pessoas. Não, eles oravam e jejuavam porque eles necessitavam de estar mais próximos de Deus. E aí, irmãos, o Espírito Santo operava os milagres. Meu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, você não tem noção. Porque essa é a verdade que as pessoas têm perdido, porque não têm dado valor ao Evangelho e visto as palavras como elas são. Então Jesus ensina isso. Né? Então, coisas vão acontecer. E se já não está acontecendo por causa da religiosidade.
né? Então Jesus ele sempre vai trazer algo para nos tirar da religiosidade. Principalmente quem deseja verdadeiramente Cristo, ele vai fazer. Porque a religiosidade, principalmente no Brasil, ela está encrostada, irmão, em tudo. Hoje em dia as pessoas têm muita religiosidade no Brasil, né? Que alguns vão chamar aí de sincretismo, outros vão chamar como é que chama? Pragmatismo, né? Que são aí essas coisas aí, né? Que as pessoas sempre tem que ter um amuleto, sempre tem que ter um objeto. A cadeira que voa, o balanço que não sei o que, o lencinho, o kippah, o talit, o ato profético, sempre. É para motivar a fé da pessoa. Jesus não fez nada disso, ele ensinou que é pela fé. Você crê, acabou. Entendeu? Creu, já era. Entendeu? Não, isso aí é um ponto para motivar a fé da pessoa. Então, pode acontecer da pessoa receber, lógico, se ela tiver o coração puro, ela vai receber. Mas Jesus não ensinou assim não. E quem ensina assim vai dar conta. Esta caneta é a caneta que vai assinar a tua vitória. Ora aí agora com fé que esta caneta aqui eu vou assinar aqui, vou fazer um ato profético, eu vou assinar aqui vitória e a tua vitória vai chegar. Se você ter fé, a vitória vai chegar do que você espera. Só que eu vou dar conta dessa caneta que eu estou ensinando aqui. Porque Jesus não ensinou nada de caneta. Ele ensinou que você crê? Vou orar aqui agora e Deus vai fazer um milagre. Porque se você crê, sim. Esse é o verdadeiro evangelho. Né? Então as pessoas precisam entender. E aí, irmãos, terminando. No meio de Jairo agora que estava quebrando a sua religiosidade, para que ele viesse verdadeiramente, glória a Deus, entender em si mesmo que ele tinha a oportunidade de abandonar a religiosidade e agora servir a Cristo. No meio do caminho aparece uma mulher com um fluxo de sangue. No meio do caminho. E esta mulher, eu não vou entrar em aprofundar nela, porque como eu disse, o meu objetivo é expor outro versículo que Deus falou no meu coração. Mas ela então, pela fé, ela entende que se ela tocar na veste do mestre, ela vai ser curada. E é o que ela faz, ela toca e ela é curada. Milhares de pessoas estavam ali, né, coladas em Jesus. Jesus fala: de mim saiu o poder, né? De mim saiu o poder, de mim saiu virtude. Mas milhares de pessoas te tocou aqui, mas teve uma que não tocou diferente, porque ela tocou com fé, ela tocou com certeza. A fé dela era verdadeira, eu fiz. E isso é interessante. Ela padecia, né? Ela padecia, né? E pela fé, por isso ele alertou dos falsos profetas, é isso mesmo. E pela fé ela alcança o seu objetivo. Só que a Bíblia não diz que Jairo, não diz que o paralítico, glória a Deus, e não diz que a mulher do fluxo de sangue foram salvos. Diz que eles receberam um milagre, porque tiveram fé. O que eu quero dizer com isso? Se a sua fé for verdadeira, você vai conseguir muitas coisas com Deus. Principalmente, como eu disse, se é algo para o seu bem, se é algo que vai sarar, que vai te curar, Jesus vai fazer. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para o ímpio e para o não ímpio. Deus opera. Por misericórdia, Ele opera. Mas Ele opera para trazer sinais. Oh, glória a Deus. Sinais. Sinais para quê? Para que a gente se converta e aceite Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele é Deus e que Ele virá. E que a gente precisa mudar de vida. Então, esta mulher diz que ela cria em quem? Que Jesus era o Filho de Deus, que Ele é Salvador, que Ele podia curar. Só que não basta só crer e receber o milagre. Tem que crer, receber o milagre e continuar na fé, meus irmãos. E continuar na fé. Continuar crendo em Jesus. Continuar buscando Jesus. Querendo entender cada dia mais quem é Cristo. Entendendo nele, cada dia, o que Ele quer para a minha vida. Qual os propósitos que Ele tem para a minha vida. Porque muitas pessoas recebem milagres de Deus e no meio da sua caminhada abandona Deus. Então, mas por que Deus ele permite isso, Estênio? Porque lá no finalzinho, meu irmão, quando eu e você subir para o julgamento,
aqueles que forem julgados, você e eu vai dizer assim, mas Deus, lembra que eu fui lá na tua igreja, eu estava lá em tal lugar, lembra que eu estava em casa, eu orei, o Senhor me curou, e eu sabia que era o Senhor. Ele vai falar, olha, você sabia que era eu? Sabia. Se você sabia que era eu te dei um sinal de quem era eu, por que você não quis mais relacionamento comigo? Depois que eu te curei, você deu linha. Então você queria só o que eu podia te dar, você não queria saber o que eu queria para a sua vida. Então eu permiti sim, fui eu que te curei. Ô glória, fui eu que curei seu câncer. Fui eu que te dei livramento nas baladas. Fui eu que te dei livramento no seu casamento. Fui eu que restaurei a sua vida. Mas no meio do caminho você me abandonou. E eu fiz isso para que neste momento agora você não tenha desculpa de falar para mim que eu não te dei a oportunidade de você me seguir. Irmãos, o que a gente vai falar diante de Deus? Se Deus falar isso conosco, qual é a desculpa que eu e você vamos dar diante de Deus? Ele vai falar, não Deus, poxa, até procurei você. Ele vai falar, não procurou não. Você não, eu até procurei o Senhor, né? Eu não consigo chamar Deus de você. Falei rápido e saí. Então, né? Como disse aí, muitos não vão dizer, Senhor, mas eu curei em teu nome. Eu preguei o evangelho, levei a palavra, levou, mas você praticou, filho? Você se arrependeu? Você pediu perdão aos seus pecados? Poxa, mas eu fiz lá. Você fez para o outro. Mas e você? Você viveu isso? Fiz sinais na sua vida. Você procurou mudar a sua vida? Você procurou pelo menos confessar os seus pecados? Se arrepender? Ou você ficou falando em meu nome para todo lado aí, o coração duro que nem pedra? Sem se arrepender, sem ajudar o seu próximo? Falou para todo mundo como o meu evangelho funcionava, mas na tua vida você não praticou. Irmãos, isso não serve somente para vocês que estão ouvindo, não. Primeiro sou eu. Eu tomo posse aqui, irmãos. Porque Jesus está nos chamando todos os dias, irmãos, ao arrependimento, à conversão. Então Jesus não é brincadeira. E é o que está acontecendo aqui. No meio do caminho, para quebrar a religiosidade de Jairo, a gente vai ver agora o quê? No meio do caminho, irmãos, entra a mulher com fluxo de sangue. É assim a gente no meio da caminhada com Cristo. A religiosidade vem, o Senhor nos quebra, nos ensina o caminho, mas no meio deste caminho Ele vai pôr alguma coisa para nos pôr à prova. Se a gente verdadeiramente vai segui-lo e vai sair do campo da religiosidade, ou a gente vai ficar incrédulo. Porque agora o que acontece? No meio do caminho a Bíblia vai dizer aqui, olha lá. Olha lá, nisso a mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, chegou por trás de Jesus e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesma, dizia a si mesma, no coração dela, de novo Deus mostrando que Ele é Deus, quando Ele entende o nosso interior e não adivinha nada que a gente falou, e sim que está no nosso coração, ok? Olha lá. Tocou e ficou curada. Voltando-se, Jesus disse, ânimo filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu flautistas, né, a multidão agitada, e é o versículo que Deus falou no meu coração. Disse Jesus, saiam, a menina não está morta. O que acontece? No meio do caminho de Jairo, a mulher entrou. Né? Quando a mulher entra, o que acontece aí? Cabeça religiosa. Vixe, e agora? Jesus vai atender essa mulher e vai deixar eu aqui? Irmãos, Jesus opera no tempo dele. O poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um temporal, né? É isso mesmo, é atemporal. Não é porque Jesus está atendendo alguém agora que Ele não pode atender você aqui. Mas o religioso pensa o quê? Pixa, agora não vai dar. E os que em volta da gente, que muitas vezes são religiosos, também nos ajudam nesse sentimento, nesse sentido. Pega o meu carregador, fazendo um favor. Eles nos ajudam nisso. Como assim? O religioso, ele tem disso. O que o religioso ele faz? Muitas vezes. Né? Ele vai dizer, não vai dar certo. Olha,
tem que fazer tal jeito, se não fizer de tal jeito não dá certo, né? Ó, tá acontecendo tal coisa na sua vida aí, irmão, é porque, sabe, é assim, né? Como eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ó, irmão, você não tem que fazer tantos dias aí para nós entrar na guerra espiritual aí que Deus vai dar vitória. Não, Deus vai dar vitória se eu buscar Ele em espírito e em verdade a todo momento. Não é 7 dias, não é 15 dias. Estou dando exemplos. Então, as mudanças que a gente tem que ter, elas têm que ser para todo sempre. Elas têm que ser mudanças para a vida eterna. Mudança, meus irmãos, para a vida eterna. Mudanças para continuar a nossa vida vivendo nele. Tem que ser mudanças de caráter. Então, toda vez que a religiosidade sair de nós, vai vir alguém. Vai vir alguém na nossa orelha buzinando, ó, volta para a religiosidade. Volta a fazer ritual, volta a fazer isso, volta a fazer aquilo. E a gente precisa crer, irmãos, que Jesus é o Senhor e Salvador. E Jairo, na sinagoga, a gente vê que ele não fala nada, que ele continua crendo. Mas, quando ele chegou na casa dele, já tinha gente tocando, que era uma cultura da época, né? As pessoas tocarem quando a pessoa estava no funeral, né? Era uma cultura da época. Já pessoas ali para chorar, né? Que era também contratada. E aí Jesus dá uma lição linda pra gente sobre fé e como se manter na fé. Todos aqueles que estavam ali, ó, por tradição, religiosidade, estavam ali olhando de maneira religiosa, cultural e tradicional, Jesus fala assim, sai todo mundo. É necessário que eu e você tire aquilo que nos traz para a religiosidade e não para uma vida com Cristo. É necessário que a gente tire do nosso caminho, não que a gente não possa ajudar, como eu já disse, mas que não faça parte do nosso cotidiano pessoas religiosas, pessoas que muitas vezes, né, viraram pessoas que elas buscam a Jesus de uma forma quadrada, tem que ser daquele jeito. Lógico que toda a nossa busca precisa ser pautada na palavra, só que não pode ser ritual, não pode ser tradição. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque não é errado, errado é como faz, tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Por exemplo, é comum, ó meu filho chorando, é comum no meio cristão, por exemplo, pessoas quando chegam na reunião, se ajoelharem na cadeira e orar, né? E é comum também, quando alguém chega, principalmente se é uma pessoa já que tem um título, né? Pastor, evangelista e tal, é comum quando uma pessoa chega e ela não orar, as pessoas falam, ixi, ele não está orando, não tem comunhão com Deus, ó, porque chegou aqui não teve nem reverência, né? Pode ser que ele não tenha mesmo, mas pode ser que ele chegou orando. Pode ser que ele orou a tarde inteira e ele chegou já em espírito e em verdade. Só que para as pessoas, isso muitas das pessoas, não estou falando todas, isso já virou o quê? Tradição. Chega na igreja, tem que ir lá no banquinho orar. Eu não posso vir de casa orando, né? Tem gente que antes de entrar no monte, ele ora. Ele tem que parar ali no monte, orar, Senhor, guarda minha entrada, guarda minha saída. Tá errado? Não tá. Mas tem gente que faz isso por tradição. Porque virou uma tradição, virou um hábito, né? Porque eu posso muito bem sair de casa já orando, glorificando a Deus, e entrar para um monte orando, não é? Então muitas coisas viram religiosidade. E Jesus veio nos despertar através desse texto. É necessário que a gente, para religioso, para tradição, para coisas que não edificam a nossa vida, ou pessoas que já decretou o fim de uma coisa porque está preso, não tem a cabeça ainda presa,
em tradição, é necessário que nos nossos momentos de comunhão com Jesus, nos nossos momentos que a gente quer verdadeiramente conversar sério com Deus e viver em santidade, é necessário que a gente tire do quarto, é necessário que a gente tire da casa, para que a gente tenha a nossa fé mantida no Cristo ressurreto. Era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham aí guardado cada palavra e apliquem na vida de vocês. Porque Jesus, ele vem, meus irmãos. E a cada dia ele quer tirar a gente da religiosidade. Repito aqui com todo o amor que eu tenho a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sei que tem servos e servas espalhados por esse mundo, que é a igreja de Cristo verdadeira. Em todas, praticamente, denominações. Tem gente que vai falar, esse tem é louco. Não, tem sim, eu creio que tem, irmãos. Eu creio que tem. Deus abriu os meus olhos no meio, né, desse povo, com pessoas que pregaram a verdade para mim. Então eu creio que a igreja de Cristo ela está firme. Só que a Bíblia diz que o joio e o trigo estão juntos. E só Cristo vai separar. Não tem como eu separar. Agora tem como eu ser igreja. Então, não estou falando isso para você deixar de frequentar culto. Não estou falando isso para você deixar de ir para a sua igreja ou para a sua congregação. Eu estou dizendo isso para que você tenha um comprometimento e uma ideia de verdadeiramente de quem verdadeiramente é a igreja de Cristo. Ela é maior do que uma placa. Ela é maior. Né? Ela é maior. Ela é maior do que um dogma. Né? Lógico, como eu disse, a gente precisa manter o respeito. Não tem como, né? Você querer, né? Aliás, é como eu falo, pelo menos é o que Jesus ensina, né? Também não tem como você, porque hoje o crente ele é muito doido, né? Então, tipo assim, na igreja ele tem que estar de terno, mas na rua tem que estar de mini saia, não tem problema, é só no dia de culto. Na igreja tem que estar de saia tem no chão, mas, né, de dia ou na sua vida pode estar de regatinha, tatuaginha, peitinho atlético, sem camiseta, né? O homem pode, só no culto que tem que estar de terno. Não é assim que funciona. Se eu sou de Cristo, né, e a minha conduta ela tem que ser, aqui é na igreja, é na minha vida, porque se eu sou santo e o Espírito Santo está em mim, a minha conduta ela tem que ser, em todo o tempo ela tem que ser a mesma, né? Qual é o que Jesus ensina? Olha lá, saindo da religiosidade. A roupa precisa ser decente. Ela não pode ter características que levem à sensualidade. Seja uma camiseta, saia, vestido, que seja. Então, né? Quando você entende isso, aí você vive uma vida buscando estar nos padrões que Cristo nos ensinou e que o Espírito Santo nos transforma. Não é estilo de roupa, mas sim se a roupa é indecente ou não, independente do estilo que ela seja. E aí nós vemos mais uma vez a tradição entrando no meio. Então, Jesus ele veio para quebrar isso. E é necessário, irmãos, para que a gente viva uma vida verdadeiramente em Cristo. A gente tirar a religiosidade, tirar aqueles que muitas vezes são que operam de maneira tradicional, não confunde tradicionalismo com palavra. Palavra não muda. Igual não matarás. Não matarás é não matarás. Acabou. Né? Agora tem muito religioso no meio. Então, que você se encha dessa palavra, que você se encha do Espírito Santo de Deus e que você entenda que é necessário tirar do nosso meio a religiosidade, tirar do nosso meio tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Cristo, tudo aquilo que impede de que a sua identidade em Cristo cada dia mais se alicerce, sabe, meus irmãos? Porque era isso que ia acontecer com Jairo. Jairo era religioso, chefe da sinagoga, e no meio do caminho aparece uma mulher, e próximo da casa dele já está todo mundo dizendo, é o fim. É o fim. Quem está dizendo isso? É o mundo e os religiosos, é o fim. É o fim, já morreu, não tem mais jeito. E Jesus está dizendo para Jairo, você não confia em mim? Eu vou mudar a sua vida, Jairo. Vou dar sinais aqui, eu vou curar ela. Porque ela só dorme. Só que é necessário para que você mantenha a sua fé, tirar essas pessoas do seu caminho, tirar essa maneira de viver do seu coração, né? E eu creio que foi isso que aconteceu e creio que a palavra de Deus foi cumprida. Então,
que você receba essa palavra e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você que assistiu e você que vai assistir. E em nome de Jesus nós glorificamos e dizemos amém. Até a próxima e Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom, meus irmãos? Amém a todos aí. Meu irmão aí, ó, mestre Rafael Cabeça, professor Índio André Braga, que esteve aí assistindo. Hugo Adiantado, meu irmão Demétrios, amo muito esse meu irmão. Irmã Helenice, Gilmairo, Janaína Lira e Gilmar Freires. Deus abençoe a vida de vocês. Gostou? Compartilhe, porque Jesus é o caminho, a vida e a salvação e Ele está operando no meio de nós. Até a próxima e fiquem com Deus.